Chile, 22 de maio de 1960. Porque nada temos, faremos tudo. 2 anos depois. 2 anos depois do maior terremoto da história, o que aconteceu? Imagine receber a missão de organizar uma Copa do Mundo. Agora imagine ter que fazer isso depois que o seu país foi atingido pelo maior terremoto já registrado na história da humanidade. Em maio de 1960, o sul do Chile foi sacudido por uma força tão violenta que mudou a geografia da região. Cidades desapareceram, portos foram destruídos, milhares de pessoas perderam suas vidas. E um gigantesco tsunami atravessou o Oceano Pacífico, atingindo lugares a milhares de quilômetros de distância. Naquele momento, existia uma pergunta que parecia ter uma resposta óbvia. Como um país destruído conseguiria sediar uma Copa do Mundo apenas 2 anos depois? A resposta surpreendeu o planeta. E talvez a história por trás da Copa de 1962 seja muito mais impressionante do que os jogos disputados dentro de campo. Mas para entender isso, precisamos voltar ao dia em que a Terra literalmente tremeu. Era 22 de maio de 1960. Quando o terremoto atingiu o Chile, os sismógrafos do mundo registraram algo nunca visto antes: magnitude 9,5. Até hoje, mais de 6 décadas depois, continua sendo o maior terremoto já registrado pelos instrumentos modernos. Para ter uma ideia da escala do desastre, não foi apenas uma cidade afetada. Foram centenas de quilômetros de destruição. Casas foram arrancadas do chão. Pontes desabaram. Estradas desapareceram. Regiões inteiras ficaram isoladas. Mas o pior ainda estava por vir. Pouco depois dos tremores, o oceano começou a se mover. O tsunami gerado pelo terremoto cruzou o Pacífico. Ondas atingiram o Havaí, chegaram ao Japão e causaram danos em diversos países. O desastre havia deixado o Chile em uma situação desesperadora. E então surgiu um problema ainda maior. O país estava prestes a receber o maior evento esportivo do planeta. 2 anos antes do terremoto, o Chile havia sido escolhido para sediar a Copa do Mundo de 1962. Mas agora, tudo parecia perdido. Diversos estádios precisavam de reparos. A infraestrutura do país estava comprometida. Milhares de pessoas precisavam de ajuda urgente. Muitos acreditavam que a FIFA deveria transferir o torneio para outro país. Do ponto de vista lógico, parecia a decisão mais sensata. Mas os organizadores chilenos pensavam diferente. Eles acreditavam que cancelar a Copa significaria aceitar a derrota. Foi nesse momento que surgiu uma frase que entraria para a história. Uma frase que resumiria o espírito daquele Mundial. Porque nada temos, faremos tudo. Não era apenas uma frase de efeito. Era um compromisso. E a partir daquele momento, começou uma corrida contra o tempo. Mas havia um detalhe trágico que tornaria essa missão ainda mais difícil. O principal responsável pela candidatura chilena chamava-se Carlos Dittborn. Ele havia lutado para convencer o mundo de que seu país merecia receber a Copa. Mesmo depois do terremoto, continuou defendendo que o torneio deveria acontecer. Mas o destino reservou uma tragédia inesperada. Poucas semanas antes da abertura da Copa do Mundo, Carlos Dittborn morreu aos 38 anos. Ele jamais veria o torneio pelo qual tanto lutou. O homem que acreditou na Copa construída sobre ruínas não viveria para assistir ao resultado final. Mas seu trabalho não seria em vão, porque o Chile estava prestes a mostrar ao mundo
algo extraordinário. Quando as seleções começaram a desembarcar, muitos ficaram impressionados. Contra todas as expectativas, a Copa estava pronta. Não era perfeita, não era luxuosa, mas estava pronta. O torneio começou, e logo ficou claro que aquela Copa seria diferente. Os jogos foram intensos, as emoções também, mas uma seleção em especial chamava a atenção: o Brasil. Campeão mundial em 1958. Agora buscava algo que nenhuma seleção sul-americana havia conseguido: o bicampeonato consecutivo. E o caminho parecia promissor, pelo menos no início, porque um problema inesperado ameaçaria os planos brasileiros. O maior nome do futebol mundial era Pelé. Mas durante a Copa de 1962, ele sofreu uma lesão e praticamente deixou de participar do restante do torneio. Para muitos adversários, aquilo significava o fim do sonho brasileiro. Sem Pelé, o Brasil parecia vulnerável. Mas havia outro gênio vestindo a camisa amarela. Seu nome era Garrincha. O que aconteceu nas semanas seguintes transformou seu nome em lenda. Dribles impossíveis, jogadas decisivas, partidas memoráveis. Garrincha carregou o Brasil e conduziu a seleção até mais uma final. Enquanto isso, o Chile alcançava algo igualmente impressionante. O país que quase perdeu sua Copa estava mostrando ao mundo sua capacidade de superação. Quando o torneio chegou ao fim, o Brasil conquistou seu segundo título mundial. Mas aquela Copa deixou um legado muito maior do que um campeão. Ela provou que um país devastado por uma tragédia sem precedentes poderia se reconstruir. Provou que eventos esportivos podem representar algo maior do que resultados. E provou que a determinação de um povo pode desafiar previsões que pareciam impossíveis de superar. A Copa de 1962 não foi apenas um torneio, foi uma declaração ao mundo. Quando pensamos na Copa de 1962, normalmente lembramos de Garrincha, dos gols e do bicampeonato brasileiro. Mas por trás de tudo isso, existe uma história que poucos conhecem. A história de um país destruído, de um povo que se recusou a desistir e de uma Copa do Mundo que simplesmente não deveria ter acontecido, mas aconteceu, e talvez seja exatamente por isso que ela continua sendo uma das edições mais extraordinárias da história do futebol. Se você gosta de histórias reais, mistérios históricos e acontecimentos que mudaram o mundo, inscreva-se no canal, porque ainda existem muitas histórias incríveis para descobrir.